Buenas noches, Iglesia Lavi, ¿cómo están? Felices. Recién empezamos aún, hay más de Dios. Y bueno, yo quiero compartir algo con ustedes. Esta semana me quedé un poco enfermo, entonces no tengo mucha energía, pero gracias a Dios no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, Ele vai mover acá, já está movendo-se e vai ser precioso lo que Deus quer fazer el dia de hoje. Hermanos, eu quero hoje que nós outros juntos, quero que nós outros podamos entender algo, que nós outros vamos entrar em uma concordância em solo Espírito. A Bíblia diz em el livro de Hechos que ellos estaban ahí en Hechos 2, unánimes, ¿no? Que era solamente un corazón y solamente un enfoque y una pasión. Ellos estaban enfocados en sentir el derramar del Espíritu Santo. Y yo siento que Dios quiere llevar nosotros hoy para este lugar. Yo siento que el Espíritu Santo no quiere que nosotros quedemos en un lugar de rutina o un lugar religioso, pero sin un lugar donde nuestro corazón está alineado con el celo de Dios, donde nosotros estamos alineados con el Espíritu Santo de Dios. Y hoy quiero hacer contigo un recorrido, va a ser rápido, vamos a empezar en Lucas y vamos hasta Hechos. Va a ser un recorrido rapidito, no voy a leer versículos porque si no vamos a quedar todo el tiempo acá. Y mientras caminamos, yo quiero que no solamente me escuches, quiero que puedas sentir cada palabra, que puedas sentir el mover de Dios mientras estoy hablando, porque es Dios hablando con nosotros. Amén. Entonces comienza en Lucas, capítulo 1. Imagínate la escena. Un sacerdote chamado Zacarías, dentro del templo, quemando incenso delante de Dios. Un momento común para Zacarías, un día normal. Pero de repente, el cielo interrumpe lo que Zacarías estaba haciendo, la rutina. Y el ángel Gabriel aparece. Ele disse algo que rompe toda a lógica de Zacarías. E ele disse assim para Zacarías: vos vai ter um filho, e ele será cheio do Espírito Santo, desde el ventre de su mamá. Mira que precioso. Não sei, pero me pongo a imaginar esta escena sobre el ángel hablando para Zacarías que ele vai ter um filho, e este filho vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mamá. E é muito precioso, porque quando eu leio isso, algo se mueve adentro de mim. Por quê? Não estamos falando de alguém como nós outros, a maioria, não, que foi cheio depois. Estamos falando de alguém que já nasce cheio. Juan Bautista, que era este nene, nasceu cheio do Espírito Santo. El ángel estava falando que ele, adentro do ventre de sua mamá, seria cheio por el Espírito Santo. Então, estamos falando de alguém que já nasce cheio. Imagínate isso, um bebê cheio do Espírito Santo dentro do ventre de sua mamá. Este era Juan Bautista, um homem que não foi formado primeiro por el sistema religioso, sim por la presença de Deus. Ele foi formado dentro de sua mamá por la presença de Deus, por la presença do Espírito. Dentro de sua mamá ele já foi cheio com o Espírito Santo. E imagínate, 6 meses depois, este mesmo ángel Gabriel apareceu em outro lugar, em Nazaré, um lugar um pouco despreciado, não? Um lugar olvidado. Havia um dicho muito conhecido nesta época: pode sair algo bueno de Nazaré? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Entonces ese era el dicho conocido. Pero Dios no elige según la reputación o según la vista. Dios no elige por eso. Y Dios eligió una joven llamada María. Y ahí estaba María, una joven simples, sin fama, sin reconocimiento, pero estaba disponible para Dios. Recién estaba casada con José. E ele disse: vos vas a ter um filho. E acha como? É impossível. E melhor, vai ser ele Messias. E Maria faz uma pergunta lógica, não? Como pode passar isso?
¿cómo voy a tener un hijo? Y la respuesta cambia todo. El Espíritu Santo de Dios vendrá sobre vos y va a generar el Mesías. Entonces, escucha esto con atención. Juan fue lleno del Espíritu Santo, pero Jesús fue generado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente te llena, pero ele genera vida dentro tuyo. Entonces, ele não solamente vai llenar nós outros, pero ele vai generar vida dentro tuyo, porque ele generou dentro de Maria não solamente uma vida qualquer, generou Jesus, ele Cristo. Então, nós outros também fomos generados. E nós outros não somos qualquer, nós outros somos hijos de Deus. E nós outros vamos fazer um recorrido da história e ver como é importante o Espírito de Deus. Maria, depois de receber esta palavra, não se queda quieta, vai à casa de Elizabeth. E quando entra, quando saluda, me imagino, chegando na casa, os judeus tinham um costume, não, de saludar com shalom. Me imagino que salão do shalom. E de la nada algo passa. A Bíblia diz que o Espírito Santo viene sobre Elizabeth. E ele bebê que estava dentro de ella, que era Juan Bautista, empieza a saltar de alegria. Imagínate que precioso. Maria chegou, tinha dentro tuyo el Hijo de Deus, e quando saluda Elizabeth, o Espírito Santo empieza a mover que Juan Bautista, que era nene, estava dentro de Elizabeth, empieza a saltar de alegria. Porque quando o Espírito Santo se mueve, hasta lo que está oculto, não se vê, reacciona. Então, isso é muito poderoso. E Juan cresce, não? Como disse, vamos fazer um recorrido sobre a história. Juan cresce, Juan Bautista, e começa seu ministério em el poder do Espírito Santo. Muitos acá conhecem Juan Bautista. Juan Bautista foi aquele que preparou o caminho para a venida de Cristo. E sua mensagem era clara: arrependam-se, e el reino está cerca, el Messias viene. E a unção que estava sobre ele era tão forte que multitudes veniam hasta Juan Bautista. E ele bautizava estas pessoas em las águas. Isso passava. E não venia por música, porque não imagino que teria um músico aí, ou um tecladista como nós outros, não? E venia porque havia presença de Deus. Hasta que um dia, Juan estava aí em Jordão, e vocês conhecem esta história, e aparece Jesus. E Juan disse algo que marca a história: eu bautizo com água, pero viene uno maior que eu não sou digno nem de desatar suas sandálias, e ele vai bautizar com o Espírito Santo de Deus. E quando ele lo vê Jesus, porque Jesus se acerca, ele declara: este es el Cordeiro de Deus, que quita el pecado del mundo. El cumprimento de lo que Abraão dijo siglos antes. Não sei se recorda a história de Abraão e Isaac, que Abraão está aí com Isaac e habla: Deus proverá o cordeiro. E Deus proviu para nós outros o cordeiro. Então, esta profecia era uma profecia de siglos. Jesus entra em la água, sale, e o céu se abre. A voz do Padre se escuta, e o Espírito Santo descende sobre ele. E a partir deste momento, todo cambia. Todo se hace diferente, porque Jesus vai começar seu ministério. Agora está cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4 diz que o Espírito Santo, a primeira coisa que Jesus hizo quando começou seu ministério foi que o Espírito Santo lo levou para o deserto. Imagínate que precioso. Vos fuiste cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo te levou para o deserto. E o Espírito Santo levou ele para o deserto e Jesus venceu. Sale del deserto, triunfa sobre o deserto e vuelve en el poder del Espírito. E entra em uma sinagoga. Abre o rollo del profeta Isaías e lê: el Espírito del Senhor está sobre mim, para sanar, para libertar, para restaurar, para abrir os olhos de los cegos, para levantar los quebrantados. E depois de ler isso, Jesus disse: hoje se cumpre esta palavra. Em outras palavras, Jesus estava falando: chegou o momento, a palavra está se cumprindo hoje, o Messias chegou, estou acá,
Isso que está escrito em Isaías: este sou eu cheguei, eu vim a manifestar o poder do Espírito Santo na terra. E Jesus camina e a unção fluía. Todos nós conhecemos os milagros, muitos milagros que Jesus hizo. Donde ele chegava, algo passava. Os cegos veiam, os cautivos eram livres, os enfermos eram sanados. Ele chamou pecadores, transformou em pecadores discípulos, hizo discípulos amigos e enviou os discípulos para que sejam testigos em todo o mundo. Então, imagínate que poderoso. E tudo isso por quê? Por la obra del Espírito Santo, el sello del Espírito Santo que estava sobre ele. El Espírito Santo foi el hombre que al mesmo tempo era Deus. Então, é muito precioso quando miramos esta cena, porque Jesus caminhava, Jesus comia, Jesus bebia. E depois, nós conhecemos a história, depois que passou todo, Jesus foi à cruz, não? Murió, foi sepultado. Pero al tercer dia, nós sabemos o que passou, não? El mesmo aliento de vida, el mesmo que al princípio entrou em Adão, entrou em la tumba e Jesus ressuscita por el Espírito de Deus. Jesus agora está vivo, Jesus vive, porque o Espírito de Deus ressuscitou. E mais precioso que diz que este mesmo Espírito que ressuscitou Cristo habita dentro de nós outros. Ele está acá, habitando dentro de mim e de vocês. E Jesus ressuscita, está vivo. Depois de ressuscitar, em João capítulo 20, Jesus entra onde estão os discípulos e sopla sobre eles e diz: recibam o Espírito Santo de Deus. Pero aún sim, em Hechos capítulo 1, Jesus disse: pero todavia não se vayan, esperem, porque há uma promessa dele Padre. Não vayan, estou enviando a ustedes, pero tranquilo, espera um pouquinho mais. Não vayan, porque ustedes serão bautizados com o Espírito Santo. Ustedes vão receber o mesmo poder que eu tenho. Ustedes vão receber o mesmo bautismo. É uma promessa. Então, não vayan todavia. Espere que a promessa do Padre vendrá. A promessa do Padre vendrá. E acá é algo que a mim me impacta profundamente, porque a Bíblia diz, apóstolo Pablo diz aí em 1 Coríntios, mais ou menos, versículo 2, que apareceu a mais de 500 pessoas. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Jesus ressurreto apareceu para mais de 500 pessoas. 500 pessoas miraram para Jesus. 500 pessoas escutaram Jesus. 500 pessoas receberam a promessa do Espírito Santo. Pero quando chegamos em Hechos 2, capítulo 2, quantas pessoas tem aí? Quem pode me contar quantas pessoas tem em Hechos 2? Hablem, eu sei que vocês sabem. 120 pessoas. E a pergunta acá é inevitável. Que pergunta temos que fazer? ¿Dónde estão os 380? ¿Dónde estão os 380 que escutaram Jesus hablando? ¿Dónde estão os 380 que escutaram Jesus hablando sobre reino de Deus, Jesus hablando sobre a promessa del Padre? ¿Dónde estão? É uma pergunta que temos que fazer muitas vezes. Muitos querem a promessa, não? Muitos querem viver a promessa, pero poucos estão dispostos a esperar a promessa de Deus. Poucos estão dispostos a esperar a promessa de Deus. Pero estos 120 se quedaram, se reuniram, se alinearam e, como diz a Bíblia, estavam unânimes. Hablem comigo, unânimes. Mais forte, unânimes. Nós outros estamos acá unânimes. Nossa identidade como radical e livres somos unânimes em um solo espírito, em um solo coração. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós outros. Porque o Espírito Santo habita dentro tuyo. E mira que precioso. Estes estavam unânimes, com um solo coração, com uma sola hambre e com um solo clamor.
Padre, envía tu Espírito. Jesús nos prometió. E de repente nós sabemos o que passou, não? Em Hechos 2. Sabemos todo o que passou. El cielo respondió. Un viento entró en la casa, un viento impetuoso, lenguas como de fuego, y todos sabemos que todos fueron llenos y llenos y llenos, y sabemos que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y la ciudad entera fue impactada. Que Pedro sale, se levanta y dice: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel en los últimos días. Derramaré de mi espírito sobre toda carne. Jóvenes tendrán ambiciones y ancianos tendrán sueños. La iglesia comienza a crecer, milagros comienzan a suceder, pero en Hechos capítulo 4... Deus sostenía a igreja. ¿Dónde quero chegar? Que a mesma presença que hizo Jesus ser generado adentro de Maria, a mesma presença, o mesmo Espírito que hablou aí com Zacarias e generou João Bautista, que foi bautizado adentro de sua mamá, o mesmo Espírito que hizo Jesus a predicar, a hacer milagros, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo está acá hoje. O mesmo Espírito que se moveu em Hechos 2, o mesmo Espírito que se moveu em Hechos 4, e temblou todo, porque Hechos foram llenos. Este mesmo Espírito habita dentro tuyo. Por isso somos uma igreja de valientes, por isso somos uma igreja feliz, por isso somos uma igreja que vamos ganhar toda a Argentina para Cristo. Então, nós temos que ter esta convicção, porque este mesmo Espírito Santo de Deus se mueve, e se mueve ¿dónde? Adentro tuyo. Adentro tuyo. Necessitas de algo? Mira a história. El mismo Espíritu que habita dentro tuyo resucitó Cristo, lo que no puede hacer por ti. Lo mismo Espíritu Santo que movió las aguas, el mismo Espíritu Santo que hizo agua ser vino, no puede hacer nada por ti. Se puede hacer todo lo que necesitas. Entonces en Hechos 2, Hechos fueron llenos, en Hechos 4, llenos otra vez, porque el Espíritu Santo no se agota. Ele não se agota, é uma água que flui e não se agota. Se está agotado é porque, sabes por quê? Porque não está movendo o Espírito que habita dentro tuyo. O agotamento não é porque o Espírito Santo se foi, porque não se vá. Uma vez que ele se hace morada, aí está, vos sos casa. O agotamento muitas vezes é porque estamos em la rutina e nos olvidamos da presença que vive dentro de nós outros. E eu não te hablo solo de la Bíblia, porque eu vivi isso.
Quando eu tinha aí 21 anos, hace rato, pouco tempo, eu estava cá em Buenos Aires já, e eu passei por um momento delicado, passei por um momento de depressão, estava aislado, um pouco encerrado, sem ganas, não sei se era 21 ou 20 anos, me perdi um pouco neste tempo. Pero um dia em meu quarto orando, eu disse: Senhor, dá-me coragem, dá-me coragem. E o Espírito Santo vino sobre mim, me llenou e me quedei horas reindo na presença de Deus, literal. E outro dia, quando despertei, onde estava a tristeza? Porque a tristeza não pode suportar a presença de Deus. A tristeza não há como permanecer se a presença de Deus está dentro tuyo. Então, muitas vezes estamos frios espirituais, muitas vezes estamos agotados, muitas vezes estamos agobiados, muitas vezes estamos tristes. E por isso nós temos que despertar o que temos adentro de nós, que é a presença de Deus. Então, ¿sabes lo que necesitas, hermano? Necesitas de la presencia. O Espírito Santo de Deus não é solamente uma experiência para que seja cheio uma vez. Muitas vezes pensamos: eu já fui uma pessoa cheia aí 3, 4 anos atrás, agora já estou cheio. Em Hechos 2, Hechos foram cheios, em Hechos 4, outra vez. Toda vez que nós passamos por um momento de crise, necessitamos ser cheios outra vez do Espírito Santo. Necessitamos de fogo, necessitamos de presença, necessitamos mais de Deus, necessitamos de mais graça, de mais unção. E como? Sendo cheios da presença de Deus. Sem a presença não há multiplicação, sem a presença não há unção, sem a presença não há graça. E hoje nós vamos orar, e vamos orar declarando que somos cheios da presença de Deus. Então, outra vez, passou também no momento que eu estava aí, e como estava orando exatamente sobre Hechos 2. E perguntei para Deus: Senhor, como era este viento de Hechos 2? E pedi: Deus, llena-me. Quero escuchar este viento, porque eu não, quando veia esse versículo, pensava: como pode ser um viento que se llena a casa? E tentei pensar com minha lógica: se pongo acá 1 milhão de ventiladores, pode ser que vá llenar a casa de vento. Pero não faz sentido. Então, Deus, eu quero escuchar o que sucedeu. E foi muito engraçado, porque estava orando e comecei a escutar um sonido muito forte, um vento impetuoso. E Deus me dijo: assim é quando o céu se abre e a presença de Deus é derramada sobre os hijos. A presença não é que são ventiladores, é porque o céu se abriu. Então, nós hoje vamos ter o céu aberto sobre nós e vamos desfrutar da presença de Deus. Vamos desfrutar da unção, da graça, do amor de Deus, e vamos orar uns sobre os outros para que sejamos cheios do Espírito Santo outra vez, novos dones, sanidade, seremos cheios outra vez.